Gente, que bom, né? Estar aqui, né? É sempre um privilégio para a gente estar servindo ao Senhor aqui, através da ministração da palavra. Mas é sempre, assim, o momento onde nós recebemos a escala, o convite de estar aqui, é o momento onde nós estamos, se voltamos a Deus imediatamente, Senhor, e aí? Qual é a palavra? A gente fica preocupado porque, de fato, nós queremos ser usados por Deus para que o Espírito Santo fale, através do que é ministrado aqui, aos corações de vocês. Então, a nossa oração sempre será para que não sejam as minhas convicções, não sejam os meus pensamentos, não seja uma mera pregação escrita, mas que, de fato, seja aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar a cada um de vocês. Então, esse é o momento que sucede o convite, né? E aí, quando o pastor falou comigo, nós sabemos já foi avisado aqui, que ele está, nesse mês de janeiro, de fato, descansando. É um repouso, assim, importante para ele, até porque precisa, todos nós precisamos desse repouso, mas também porque ele está fazendo um tratamento vocal mesmo, está cansado. Nós temos percebido nos últimos domingos aqui que a voz está meio rouca, né? A minha voz rouca já é natural, mas a voz do pastor não. Então, de fato, ele precisa desse mês aí para descansar. Geralmente tira 15 dias agora e 15 dias no mês, em meados do ano, em julho, agosto. Mas, por uma necessidade de fato de saúde, vai estar o mês inteiro e está retornando no início de fevereiro. E aí, quando ele faz esse convite, eu estava com o pessoal do Ministério Louvor aqui. E aí, quando eu estava lá conversando com ele ali no celular, aí a irmã Renata estava num momento de descontração aqui, entre uma música e outra, que estava ensaiando, e ela estava simulando uma pregação aqui, aquelas pregações apocalípticas. Se você não se converter, você vai para o inferno. Aquele momento de descontração da gente, fato. E, irmãos, e sinceramente, o Espírito Santo me falou naquela hora, ele disse: você precisa falar sobre isso. Muitas vezes a gente tem muito cuidado em tratar essas questões, para a gente não ser muito duro. A gente porque as pessoas entendem, muitas, não são todas, é óbvio, entendem que são mensagens pesadas, mensagens assim que assustam muitas pessoas. Mas não é esse o propósito da palavra, não é essa a finalidade da mensagem de arrependimento, de salvação. A mensagem é fundamentada nos termos da escatologia, do fim dos tempos. Mas é uma mensagem que necessita ser pregada. É uma mensagem que precisa ser ouvida. E, acima de tudo, não precisa apenas ser ouvida, precisa ser entendida. Porque muitos de nós já ouvimos muitas coisas. Talvez você veio aqui já várias vezes, na igreja. Talvez você já ouviu muitas mensagens, já foi tocado por músicas, se emocionou, chorou, mas ainda não entendeu a necessidade de não apenas se emocionar, mas se envolver, buscar entender o que é a mensagem e o que a mensagem diz, no sentido das atitudes que eu preciso mudar, da atitude que eu preciso tomar diante de Deus, diante da mensagem. Eu preciso me posicionar, eu preciso assumir um compromisso. Eu não posso apenas estar me emocionando com a mensagem. Eu não posso viver assim, só de rituais, vindo à igreja todo domingo, estar aqui, achando bom, cantando louvores, levantando as mãos, naquela atmosfera espiritual mesmo, que é muito bom. Você precisa entender que, como diz a palavra de Deus, é chegada a hora, e agora é. Aí alguém diz: não, mas a gente tem que ver o contexto. Mas se a gente recorta isso, de fato, e entende tudo que a palavra tem dito em relação à necessidade de estarmos preparados para nos encontrarmos com Deus, a gente vai entender que nós precisamos nos posicionar. A Bíblia diz que precisa-se que a palavra seja ouvida e não apenas ouvida. Precisa alcançar, de fato, a finalidade de mover corações, para que as decisões aconteçam. Eu falava no primeiro culto que tem uma diferença muito grande de convencimento. Uma pessoa pode estar convencida que Jesus é o Senhor de todas as coisas. A pessoa pode estar convencida que, de fato, Ele é único e suficiente Salvador, mas ainda não é uma pessoa convertida. Nós temos muitas pessoas convencidas, mas nem todas as pessoas convencidas estão convertidas.
Porque a conversão é muito mais do que eu me convencer. A gente não precisa, não pode estar só buscando emoções. Aí eu vivi, eu chorei, eu achei bom, eu saí. Gente, aí quando sai daquele momento, aí volta a vida real, ó, passou tudo. Aí segue-se a semana normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí quando chega no final de semana, ou num dia de culto, vem aqui de novo, se derrama aos pés de Jesus, chora, se emociona novamente. E isso passa a ser um ritual na minha vida. Isso não pode acontecer. Nós estamos no fim dos tempos. Os sinais estão claros aí. E o que o Espírito Santo me tocou a falar para vocês hoje foi justamente essa palavra. Você tem que se preparar. Os sinais estão claros. A nossa mensagem hoje, ele fala sobre isso. A gente vive em meio a constantes mudanças na nossa vida. Direto, as coisas mudam constantemente. Mas a gente precisa reconhecer os sinais dos tempos. E a palavra é essa hoje. Muitas mudanças na vida, na rotina, no trabalho, no contexto social. Mudanças que alcançam a minha vida, alcançam a minha família. E não apenas alcança, mas me impõe a viver também daquela forma. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque nós estamos muito vulneráveis. Muito vulneráveis. As pessoas são vulneráveis, as pessoas vivem crises frequentemente, as pessoas vivem ansiosas com tudo isso que tem acontecido. E eu falava no primeiro culto aqui, colocando a situação da psicologia, que eu acho que o problema que é mais assim, tratado hoje nas consultas com a psicóloga é a ansiedade, a depressão, diante de todas as outras coisas. Por quê? Porque são tempos intensos, né? Mas a gente precisa entender que, em meio a tudo isso, os sinais que Deus tem deixado através da história e que tem alcançado a gente. Porque a gente escuta muito. Eu já escutei muito as pessoas falarem assim: gente, olha o que está acontecendo, está no fim dos tempos. Muitas vezes as pessoas falam isso porque elas entendem que todas as coisas que estão acontecendo, guerras, pestes, doenças, a sociedade desenfreada aí na pornografia, na sensualidade, nas questões de gênero e tantas outras coisas que as pessoas dizem, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, não é? E aí a palavra, ela de fato fala no fim dos tempos e nos convida, nos instiga a entender o que é isso e que de fato isso é uma realidade que todos nós vamos enfrentar. Então, o Espírito Santo deixou muito claro, você tem que falar sobre fim dos tempos mesmo. E aquela mensagem ali descontraída, brincando entre nós aqui, que Renata falava, ou você se converte, ou você vai para o inferno. É brincadeira, mas é verdade. Ela estava descontraída, mas é verdade, gente. E a gente precisa tratar desse assunto. É um assunto duro. É muito mais fácil falar sobre bênção, sobre prosperidade. É muito mais fácil falar sobre coisas boas, projeto de vida que Deus quer para você, o que Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, é infinitamente maior do que você possa, do que eu possa pedir ou imaginar. É muito bom falar sobre isso, não é? É uma mensagem que é muito mais leve, você é muito mais satisfeito. Mas por quê? Porque nós não gostamos de tratar aquilo que precisa ser transformado, superado em nossas vidas. A gente não quer tratar daquilo que a gente prefere deixar para lá. A gente não gosta de tratar sobre renúncia. A gente quer receber todas as bênçãos de Deus sem ter que renunciar a nada. Seria muito bom. Mas não é isso. Mas Deus tem deixado os sinais aí, ó, todas as coisas. Não começou a deixar esses sinais hoje, nem ontem, nem no ano passado, não. A história do povo de Deus é a caminhada repleta de sinais. E aí, quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, eu pensava nesses dias que nós vivemos hoje, de clima muito intenso, de queimadas, do calor aqui no sertão, que nós estamos geograficamente cravados assim, em nenhuma localização geográfica que deixa que o clima nosso seja muito quente mesmo, mas de semiárido quase que já é árido aqui. E aí, quando eu vinha para cá, coincidentemente, eu encontro um amigo que sempre fica aqui próximo, aqui à esquina, no caminho que eu passo,
E como eu passo, a gente chega 4 horas da tarde aqui, que a gente vem para arrumar o som, fazer devocional. Aí estava muito quente esse horário. E ele sentado aí, já é quase que um mantra, aquelas coisas que já é de praxe. Como é que vai? Tudo bem? E aí? Muito quente, não está? Eita, hoje chove. Esse calor é para chuva. Aí, de fato, eu tinha colocado um recorte aqui em relação a isso, nessa introdução. Em relação a nós que moramos num sertão, da tradição do nosso povo, dos profetas da chuva. Isso é óbvio que é algo do dia a dia secular do homem sertanejo nordestino. Tem um encontro aqui em Quixadá, quem é do Ceará deve saber, que todos os anos ele faz o encontro do profeta da chuva. Aqueles senhores idosos que olham para o sinal das plantas, da flor do mandacaru quando brota, me estava falando, quando as formigas começam a se concentrar e fazer percurso, levando comida para se preparar para o inverno, quando ele olha para o horizonte, para o nascente, que vê a cor diferente no céu, ele já diz, ele já pode dizer se vai ter chuva ou se o ano vai ser ruim de chuva. Esses são o conhecimento do homem sertanejo, que conhece a natureza. Ele olha para o céu e vê, ele olha para as plantas e entende. Então o sertanejo é um exemplo de entendimento de sinais que a natureza expressa. As plantas, os animais, os astros, as condições meteorológicas de algumas datas específicas, até datas. Ele diz assim, olha, se chover nesta data, se chover no dia 1º de janeiro, se chover no dia 2 de janeiro, o ano vai ser bom de chuva. Se não chover nesse dia, vai ser difícil, a seca vai ser mais causticante, mais intensa. Então, tudo isso, o olho d'água lá no riacho e outros sinais, eles são elementos da paisagem sertaneja que compõem o laboratório natural de observação do sertanejo. E por que é que eu estou falando nisso? É porque eu estou criando um paralelo aqui para a gente entender como é importante entender os sinais das coisas. A gente está falando dos sinais da natureza em relação ao clima, às condições climáticas do sertão, enfim. Mas, quanto aos sinais do fim dos tempos, a palavra de Deus nos oferece orientações e esperança também. Assim como o sertanejo olha a natureza inteira dos sinais, Deus tem colocado sinais, tem deixado sinais no dia a dia do seu povo, que nos alcançou também, que a gente precisa entender. E eu queria convidar vocês a lerem o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 44. Mateus 24, a partir do versículo 32 até o versículo 44. Vamos fazer a leitura. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Gente, esse conjunto de versículos é muito interessante.
não apenas esses conjuntos de versículos, em várias outras passagens bíblicas, lá no Evangelho de Lucas, lá no Velho Testamento, a gente vai citar uma série de passagens bíblicas, uma série de referências bíblicas, no Novo Testamento, nas cartas, na parte escatológica da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Em muitos momentos a palavra vai nos dizer assim: vigiem, porque o tempo está próximo. Se preparem, guardem a coroa. Aquele que perseverar, herdará, receberá o galardão. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas referências bíblicas falam que nós precisamos vigiar, que nós precisamos nos preparar para esse momento que é o fim dos tempos, que representa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é algo real, gente. E é algo que nós precisamos tratar na igreja, é algo que nós precisamos pregar. Por mais que seja uma mensagem assim, firme, nós precisamos entender isso aí também. Quero destacar nesse conjunto de versículos, só o versículo 32 e o versículo 44. No versículo 32, a palavra diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É por isso que quando eu estava fazendo a introdução, eu fiz a referência ao sertanejo. Porque o próprio Jesus Cristo, aqui ele traz nesse primeiro versículo aqui, desse conjunto de versículos, porque em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 31, a palavra fala sobre o fim dos tempos mesmo. Ele é muito direto, vai falar do fim dos tempos. A partir do versículo 32 é que ele começa a falar da necessidade de nos prepararmos para isso. Tá certo? Então, ele usa essa analogia com a figueira, com a árvore. Como um homem do campo vê quando a flor do mandacaru está brotando, ele sabe que o inverno vai ser bom. Assim também a Bíblia diz: quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Quando todas as coisas, pestes, guerras, tudo que está acontecendo, de fato é sinal, a gente vai entender que está próximo. Aí alguém arrisca dizer assim: você acha, a gente estava conversando ali, você acha que demora mais 10 anos? Você acha que demora 7 anos? Você acha que demora 20 anos, 15 anos, 50 anos? Jesus disse aos discípulos, quando eles questionaram: e aí, quando é o tempo? Ele disse: nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. O que eu respondi foi o seguinte: os sinais estão aí. Tudo que foi dito que aconteceria está acontecendo. Então, cabe o quê? Que nos preparemos. E aí, essa atitude é minha apenas, não. Cada um de nós que estamos aqui. É necessário que vocês se preparem, sim. E no versículo 44 diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tem um cântico, um cantor cristão, que no meu tempo, sou jovem, né? Só tenho 250 anos, né, Danilo? Né? Então, a gente cantava muito aqui na igreja, e o refrão dizia assim, eu não vou nem perguntar se vocês conhecem, né, para não constranger vocês, né? Amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Quem conhece esse cântico? Tá vendo, Danilo? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Esse é um refrão que eu posso utilizar para dizer isso aqui. Gente, eu não posso saber o que é que vai acontecer no próximo momento da minha vida. Eu não sei quando acontecerá a segunda vinda. É hoje, amanhã, daqui a meia hora, daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos. Eu não sei. Então, o que é que me cabe? Me preparar. É isso que o versículo 44 diz. Aí, como foi colocado em Mateus, capítulo 24, se você quer estudar um pouquinho mais em casa sobre a escatologia, não que seja apenas em Mateus, capítulo 24, mas leia Mateus, capítulo 24. Você vai entender algumas coisas. E busque estudar nas entrelinhas da palavra, né? Porque a parábola da figueira e tudo que é dito até o versículo 31 e do versículo 32 até o versículo 44 é importante que a gente saiba. Voltando à questão do sertanejo, assim como um homem do campo entende as estações pelas mudanças da natureza, somos chamados a estar atentos aos sinais espirituais ao nosso redor. Gente, é impressionante como o Espírito Santo fala conosco.
É impressionante como o Espírito Santo investe tempo comigo. É impressionante como o Espírito Santo fala com você. Mas nem sempre você está com os ouvidos abertos para escutar. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a... Quem é a igreja? Somos nós. O Espírito Santo fala comigo demais. E tenho certeza absoluta que fala com cada um de vocês. Mas o que é que está acontecendo? Vocês não estão atentos, não. Vocês não estão entendendo, não. Né? A gente precisa entender que os tempos estão chegando. E isso é um fato, a gente já entendeu isso aí. E a Bíblia deixa isso muito claro. Eu abro João 14, versículo 3, diz assim: e quando eu for preparar lugar, na ressurreição de Cristo, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse guarda o que tens não tem nada a ver com questões materiais. Tem nada a ver com questões materiais. Vou guardar os meus tesouros, as minhas coisas, as minhas roupas, os meus patrimônios. Tem nada a ver. A própria Bíblia nos faz uma reserva em relação a isso. Diz assim: que eu preciso guardar tesouro lá no céu, onde nem o cupim, nem a traça pode roubar. Porque se eu guardo o tesouro aqui, o cupim rouba, estraga, e os ladrões, o cupim estraga e os ladrões podem roubar. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando ele diz guarda a tua coroa, não está dizendo guarda o teu carro, guarda as tuas roupas, as tuas vestes, não tem nada a ver com isso. E a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque a Bíblia também diz que onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Quando a Bíblia fala em guarda a coroa, significa manter-se firme na fé, resistente às tentações, provações ou influências que possam afastar o cristão de sua caminhada com Deus. É o que mais acontece no dia a dia da gente. Investidas do inimigo, tentando me tirar do alvo, tentando me tirar do caminho, desqualificando a palavra de Deus, desqualificando aquilo que a gente que o Espírito Santo tem falado a gente. Ah, mas não precisa. Tem as pessoas que dizem assim o tempo todo: ô Carlos, tu é cristão, mas e precisa estar o tempo todo enfiado lá na igreja. Ah, eu não preciso. Eu acredito em Deus. Se você crê em Deus, creio. Mas e aí, você congrega em algum lugar? Não precisa, eu não preciso estar numa igreja. Isso aí vocês já ouviram também. Isso aí são argumentações enganosas do inimigo. A Bíblia diz que a gente precisa congregar. Está claro, a Bíblia diz que a gente precisa estar numa comunidade de pessoas que compartilham da minha mesma fé. Eu preciso estar aqui. Porque é aqui onde eu sou tratado. Ah, o Espírito Santo pode me tratar em casa? Pode. O Deus cuida de mim em qualquer lugar? Cuida. Obviamente cuida. Mas eu preciso estar ligados à árvore. Preciso estar ligado à videira, como é a ilustração que a gente está usando aqui de figueira. Eu preciso estar ligado. E quando eu estou afastado, é pelo contrário. Eu estou afastado da comunhão que Deus quer que eu tenha. Eu preciso estar caminhando com Ele. Em qualquer lugar Deus atua e cuida. Mas eu preciso estar ligado à videira. Eu preciso estar aqui. Então a gente tem que ter cuidado com as armadilhas e as argumentações enganosas do inimigo, tentando nos afastar e fazer com que a gente não entenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a gente. Quer ver uma luta, gente? É na hora que vocês estão na igreja que quem está ministrando a palavra aqui, o pastor, qualquer pessoa diz assim: gente, se você quer experimentar mais de Deus, se você quer assumir um compromisso com Deus, levanta a sua mão. Gente, que batalha espiritual na sua mente. Tantas coisas, tantas argumentações, tantas palavras enganosas. Não precisa não, tu vai levantar, você vai assumir esse compromisso, e dizendo, gente, e essa festa agora, amanhã vai ter festa, não sei o que, os amigos, o que os amigos vão dizer, o que a família vai dizer. É uma batalha espiritual muito forte na mente da gente. Então a gente tem que ter cuidado, a gente precisa entender o que Deus tem falado através dos sinais. Você está atento aos sinais que indicam a proximidade desse evento significativo no plano de Deus, que é a segunda vinda de Jesus? Você está atento? Você entende a importância dessa palavra apresentada por Jesus no Evangelho de Mateus? Nós precisamos entender os sinais e nós precisamos nos preparar. E a gente, hoje eu queria só citar três pontos aqui, de forma muito
didática muito rápida que vocês vão entender. E o primeiro ponto em relação a discernindo os sinais do passado o primeiro ponto é discernindo os sinais do passado. Está lá eu queria apenas ler 2 versículos, e lá em Mateus 24, que é o versículo 38 e 39, que diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eu digo que é uma palavra didática que eu não precisava nem explicar isso aí. Na época de Noé, o povo estava lá, vivendo, comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, vivendo a vida. Tem um filme do meu tempo, que é Vivendo a Vida Adoidado. Eu não vou perguntar se vocês já assistiram, porque vocês são jovens. Mas é assim, vivendo a vida. Era festas, brincadeiras, aquela questão de juventude. Quem já assistiu sabe. Então a gente vive assim. Na época de Noé, o povo não estava nem aí para nada. Eu acho que passava perto de onde Noé estava construindo uma arca e dizia assim: você é um doido. O que é que esse homem está fazendo aí? Não tem sentido o que ele está fazendo. Muitas vezes a palavra de Deus não tem sentido ao homem natural. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus ao homem natural parece loucura. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em ver os sinais, de entender o que está acontecendo, não. As pessoas querem viver a vida. E lá no finalzinho, como eu pensava, rapaz, eu falei o seguinte: eu não vou entrar nesse negócio aí de crente, de ir para a igreja, porque eu vou viver a minha vida adoidado. Quando chegar no finalzinho da minha vida, quando eu estiver bem velhinho, aí Deus, eu aceito, estou pronto aqui. Eu pensava assim. E não apenas pensava, dizer às vezes: homem, vamos aproveitar a vida depois, quando estiver velhinho, ou estiver doente, não tiver mais condição de viver a vida como a gente vive, então a gente aceita Jesus. Aí, pela misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que é pela graça mesmo. Aí as pessoas querem viver assim a vida. Só que, como diz o cântico lá, e como fala no versículo 44, a gente tem que se preparar, porque a gente não sabe o dia da vinda. Eu não sei se eu saio daqui a meia hora. Já pensou, a gente sai daqui Jesus vindo? Eu não quero ser aquele que vai ficar, não. Tem 2 homens, um está fazendo uma coisa, um vai e o outro fica. Eu quero ser o que vai. Obviamente, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades. Deus sabe que eu tenho caminhado, eu tenho buscado ser tratado. E estou caminhando, e a Bíblia diz que é assim, dia após dia. Conhecer e prosseguir em conhecer, porque a nossa vida é um processo de santificação. Cada dia eu vou caminhando para o alvo. Não posso deixar ser abalado por nada, nem o que vem à esquerda, nem o que vem à direita. É esse o caminho. Eu não posso vender a vocês um evangelho barato, de prosperidade, só de festa. Pelo contrário, porque eu vou estar caindo naquele versículo que diz: se eu acrescentar um i ou um tio, eu serei condenado, lá em Apocalipse. Tudo se cumprirá, sem exceção de nenhum e nem o tio. Se aquele que acrescentar será anátema, será condenado. De forma nenhuma. Eu preciso dizer a vocês que quando a gente caminha com Deus, tem problemas, tem dificuldades? Tem. Mas uma coisa é caminhar com Deus, outra coisa é caminhar só, e ouvindo os conselhos do mundo. Então a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Não vai parar de ter aflições, não. Pelo contrário, você vai sofrer assim, mais perseguição do inimigo. Por quê? Porque você está dando sinais claros que você não quer mais nada com ele, você está caminhando em direção a Deus. E aí tem a ilustração do caçador, que atira com aquelas espingardas de chumbinho, e o chumbinho espalha, e em algumas aves pega mortal, e outras pega só na asa, na perna, e deixa baleado. Então, quando acontece esse tiro, as que pega fatal morre, fica ali. E as que são baleadas saem fugindo. Aí eu perguntei: vocês acham que o caçador vai pegar primeiro as que estão mortas ou vai tentar pegar as que estão fugindo? As que estão fugindo por quê? As que estão mortas já estão ali? Justamente, se já estão ali, ele vai correr, pegar as que estão fugindo, porque na volta ele pega as que estão mortas e bota no bornar e vai embora. Então, gente, a nossa vida cristã é assim. O inimigo não está satisfeito com você aqui, buscando conhecer a Deus, experimentar das coisas de Deus, buscando se aprofundar, caminhar para o alvo. Ele vai de todas as formas tentar tirar você do alvo, lhe impedir de caminhar em direção a Deus.
E para isso ele vai usar colegas, amigos, vizinhos, irmãos, parentes, até familiares. Então a gente precisa estar ligado. Então nós precisamos entender que o inimigo não quer que a gente caminhe em relação ao alvo. Esse povo lá do tempo de Noé não estava nem aí. E por não estar nem aí, não estava nem percebendo. Se a gente fala de sinais, se fala de fim dos tempos, de escatologia, de apocalipse, o povo vai dizer, não deixa essa história, mas não é isso que a gente quer. Deus não quer assustar vocês. O que Deus tem feito não é tentar amedrontar vocês com a escatologia, não, com o apocalipse, não, com o fim dos tempos, não. Pelo contrário, Ele está alertando, está nos chamando gente, vocês precisam prestar atenção, vocês precisam se preparar. Não é propósito de Deus que o homem se perca. Pelo contrário, Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância. Deus não está querendo assustar vocês com Apocalipse. O inimigo é que fica dizendo, deixa disso, isso aqui é pressão psicológica, está fazendo terrorismo com vocês, está dizendo que se você não se converter vai para o inferno, isso aí, entendeu? Então não é isso. Então, Noé foi usado por Deus. Lá em Gênesis 3, Noé foi usado por Deus para se preparar. E ele se preparou. Noé viveu em uma época de grande corrupção e violência. Deus o alertou sobre o dilúvio iminente, instruindo-o a construir a arca para salvar a família e os animais. Noé reconheceu os sinais e agiu com fé e obediência. Nós precisamos reconhecer os sinais e agir com fé e obediência. A gente não pode cair, nessas armadilhas do inimigo. Hoje a gente percebe muito, a gente testemunha muito, vários sinais, desastres acontecendo, pandemias, conflitos, guerras, Esses eventos podem ser vistos como sinais que lembram da fragilidade da vida e da necessidade de buscar refúgio em Deus. Assim como Noé, somos chamados a reconhecer os sinais dos tempos e a nos preparar espiritualmente. E aí, gente, fonte, referência bíblica que não faltam acerca do fim dos tempos. Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele fala sobre o tempo da angústia sem precedentes, o aumento do conhecimento e a ressurreição dos mortos. Lá no livro de Joel, lá no Velho Testamento também, no capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 31, ele profetiza sobre os sinais do céu, sobre sangue, sobre fogo e colunas de fumaça, além do derramamento do Espírito Santo que já aconteceu. Todos esses sinais estão acontecendo. Ezequiel, capítulo 38, versículo 39, descreve a batalha do Gog e do Magog, que é algo que está lá na escatologia, lá no Apocalipse, que vão caminhar no Nilo, 2 exércitos de mais de 200 milhões de soldados contra Israel. Gente, eu não vou me aprofundar nisso, mas vocês precisam aprender sobre isso, vocês precisam estudar sobre isso, vocês precisam entender o que Deus está falando. Não está amedrontando vocês, não. Está chamando vocês a se prepararem. Lá em Isaías, capítulo 13, versículo de 9 a 13, ele fala sobre o dia do Senhor, com tremores de terra e sinais do céu. Gente, o que não falta é referência bíblica sobre esse momento. Nós precisamos falar sobre isso. E não é no Velho Testamento, não, no Novo Testamento, nas cartas, no Apocalipse. Lá em Mateus, ele está falando sobre isso aí, fala do fim dos tempos, até o versículo 31, e a partir do versículo 32 ao 44, fala da necessidade que temos de nos preparar. Lá em Marcos também fala sobre isso, capítulo 13. Lá em Lucas, capítulo 21, fala sobre a mesma coisa. Lá nas cartas de Paulo, lá no 1 Timóteo 4, de 1 a 2, fala sobre isso, sobre o fim dos tempos, sobre tempos difíceis, com pessoas abandonando a fé e seguindo espíritos enganadores. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5 também, em 2 Pedro 3, de 3 a 10. E aí, se a gente for lá para o Apocalipse, aí é que a gente vai pegar um monte de referência. Apocalipse 6, versículo de 1 a 8, ele fala sobre os 4 cavaleiros que representam guerra, fome, pestilência e morte. Fala no capítulo 3 sobre, ele menciona sobre a questão da besta e a marca que será exigida para comprar ou vender. Fala lá no capítulo 16, relata sobre os eventos que antecedem a batalha do Armagedon. Fala em capítulo 20, versículo de 7 a 10. Ele descreve a rebelião final liderada por Satanás antes do final dos tempos, antes do juízo final. Gente, a Bíblia não quer assustar vocês. A Bíblia está muito clara. Ela está alertando esse povo que Deus quer que se salve. Porque tudo isso, quando está sendo citado aí, ele é tratado lá na justiça de Deus. Mas Deus é justo. Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus quer que todos se salvem.
mas a decisão não é de Deus. Deus deu o livre-arbítrio, você precisa tomar uma atitude. Ele está dando os sinais, dizendo, ó, é por aqui, o caminho é esse, não vá por aí. O Espírito Santo, poxa, o Espírito Santo tem falado demais com a gente. O Espírito Santo tem não apenas me ensinado, mas tem me exortado o tempo todo. O que é exortar? É quando o Espírito Santo está puxando sua orelha, está errado. Por mais que o seu ponto de vista diga isso, mas não é o eu acho não é o seu ponto de vista não, é assim. É feito um pai, uma mãe orientando os filhos. Não, mãe, não é assim, não, pai, não é assim. Não, é desse jeito. E o filho resmunga, se debate, fica bravo, chora, grita, porque ele não está entendendo, se não prestar atenção direitinho. Aí quando é lá na frente, a gente vai pensar, poxa, meu pai, minha mãe falou tanto sobre isso, e naquela hora eu fui assim, se revoltei, fui injusta, reclamei, esperneei, murmurei. E hoje eu estou entendendo. Então é isso, Deus não quer lhe assustar com esses textos, né? Mas aí você precisa entender que os sinais estão aí, e você precisa entender. Agora, para ter discernimento, eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter intimidade com Deus. O segundo ponto, ele fala, a partir do momento que eu encontro os sinais, ele fala da urgência do arrependimento. Gente, nós precisamos nos arrepender. Caminhar com Deus, buscar a salvação, requer arrependimento. Não tem como você viver com Deus, esperar a vida eterna com Deus, esperar a salvação, esperar relacionamento com Deus sem intimidade, sem compromisso, sem renúncia. Lá no versículo 44 diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós temos que nos preparar. E nós não podemos nos preparar distante de Deus, não. Nós temos que nos preparar lendo a palavra, em devocionais com Deus, fortalecendo a relação com Deus, para que eu entenda o que o Espírito Santo tem dito para mim, para que eu entenda o que o Espírito Santo tem falado para mim todo dia. Outra coisa, Deus muitas vezes vai nos usar para falar para pessoas sobre arrependimento. E quando Deus me convocar para fazer isso, eu não tenho que estar julgando as pessoas, não. A Bíblia diz que quem julga o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. Eu não posso pensar quem merece ou quem não merece receber a palavra, não. O versículo, eu tenho uma passagem aqui que fala sobre Jonas. Quando Jonas foi levantado por Deus para ir pregar arrependimento lá em Nínive, ele achou que Nínive não merecia, porque era uma cidade promíscua, uma cidade que maltratava os cristãos, uma cidade que vivia no meio da pornografia, de todas as coisas erradas, do pecado, entendeu? E ele não queria levar essa palavra. E vocês conhecem a história. Deus, ele pegou um navio para outro lugar, houve uma tormenta no meio do caminho, ele foi lançado fora, um grande peixe pegou e jogou ele lá na praia. De onde? De Nínive, onde Deus queria que ele fosse. E ele saiu e foi, brigando, reclamando, achando, Senhor, esse povo não merece. Mas foi, e contrariando o desejo dele, a vontade dele, o povo se arrependeu. Se colocou diante de Deus. A Bíblia diz que o maior, o rei, rasgou as roupas, vestiu roupas de saco, se prostrou, recebendo a palavra de arrependimento. E foi salvo aquele povo, aquela geração. Contrariando. Então, nós precisamos nos arrepender e ser instrumento para levar o arrependimento para as pessoas também. Jesus referiu-se ao profeta Jonas como um sinal para a geração incrédula do seu tempo. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus predisse que passaria 3 dias no coração da terra, referindo-se à sua morte e ressurreição. Esses sinais serviram para comunicar mensagens divinas específicas, chamar o arrependimento e demonstrar o poder e a soberania de Deus sobre a história humana. Nós precisamos entender a mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento de Deus é tão relevante hoje como foi no passado. Deus não muda, não. Deus é o mesmo que foi no passado, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Assim como Ele se preocupou em providenciar a reconciliação através de Jesus Cristo para um povo que tinha se afastado pela queda, pelo pecado, Ele também está da mesma forma hoje esperando que você tome essa atitude de reconhecer a necessidade de arrependimento. Certo? Isaías 61, o profeta fala sobre isso. Ele fala, o Espírito de Deus
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E lá no versículo 2 do capítulo 61, ele diz um versículo bem pequenininho, mas que é muito importante para que vocês entendam. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano da graça, o ano que começou o ministério de Jesus Cristo falando de arrependimento e de salvação. Quando Jesus começou o ministério lá, ele estava começando no ano aceitável, para que as pessoas aceitassem o Evangelho. Esse ano aceitável já aconteceu, você já foi alcançado pela mensagem da cruz. Você já sabe sobre arrependimento. Você já sabe sobre a necessidade de transformação, sobre a importância de viver e caminhar com Deus. Você já entendeu. Agora, o dia da vingança do nosso Deus. Aí muitas vezes as pessoas podem interpretar de forma errada. Deus vai se vingar de mim. Não. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus me ama, ama cada um de vocês. Mas Deus não se mistura com o pecado. O dia da vingança de Deus vai ser o dia que Deus vai derrotar o pecado e a injustiça. E esse dia da vingança está justamente na segunda vinda de Jesus Cristo. Num dia que a gente chama no fim dos tempos, no dia do julgamento, no dia do juízo final. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas você precisa saber disso. Você precisa se preparar. Então é isso que o profeta Isaías está dizendo. Nós precisamos nos preparar. A urgência do arrependimento, assim, é algo muito claro. Então, nós precisamos entender o que os profetas falaram, o que as mensagens têm falado ao seu coração hoje, o que João Batista falava quando ele precedeu Jesus Cristo. A mensagem de João Batista era única e exclusivamente sobre arrependimento e preparação para a vida do Messias, primeira vinda, certo? Então a gente precisa entender. E aí nós temos muitos pontos que falam sobre a mensagem de João Batista. Ele falava sobre o batismo nas águas. Ele falava que nós precisamos nos arrepender, pois o reino do Senhor está próximo. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e jogada no fogo. Que ele cresça e que eu diminua. Esses são alguns pontos da mensagem de João Batista. Mas, basicamente, João Batista, assim como a Bíblia lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, em vários pontos fala sobre arrependimento e urgência de arrependimento, é porque ele quer nos alcançar. E tenho certeza que você já foi alcançado. Você já escutou sobre isso. E qual é o motivo que ainda não aconteceu uma decisão? Porque assim como o convencimento é diferente da conversão, uma pessoa convencida não é uma pessoa convertida. Você de repente já está convencido que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas você não se converteu. Conversão é quando você assume o compromisso, toma uma decisão pública. A partir de hoje, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Estou pronto aqui, Senhor, vou caminhar contigo. Vai ser difícil? Vai. Vai ter dificuldades, o inimigo vai atentar contra a minha vida? Vai. O inimigo vai usar pessoas da minha família? Vai. Mas eu estou com o Senhor aqui até o fim. Mesmo em meio das aflições. Certo? Então é isso que a gente precisa entender. Da urgência do arrependimento. E terceiro e último ponto, para nós encerrarmos, nós precisamos entender sobre a promessa da salvação. Primeiro ponto, precisamos entender, perceber, reconhecer os sinais dos tempos. Segundo ponto, nós precisamos entender a urgência que nós temos em nos arrepender. Sem arrependimento não há conversão. E sem conversão não há salvação. Muito claro, gente. Não posso estar arrodeando para você. É muito claro. A mensagem é essa, certo? E Deus não quer que você se perca. Pelo contrário. Agora é uma decisão sua. Não adianta estar vindo à igreja todos os domingos, todas as quartas, levantando a mão, se emocionando, participando da leitura, saindo daqui regozijado. Se você não passar por uma decisão, com arrependimento, conversão, você não vai ver a salvação. É isso que Deus quer para a sua vida? Não. Essa mensagem é uma mensagem terrorista para gerar medo em vocês? Não, pelo contrário. O Espírito Santo quer que vocês se atentem, vocês se alertem, entendam que vocês precisam se posicionar. E aí, passando por essas duas primeiras fases,
a promessa da salvação vai ser uma realidade, vai alcançar vocês. A promessa da salvação é algo real. Lá em João 3,16 é um texto bem conhecido, é muito claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Muito claro. Assim como João 3,16, nós temos Efésios 1, de 13 a 14, que diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Romanos 10, versículo 9 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Em Atos 13, capítulo 47 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que já se havia perdido. Muitos versículos que falam sobre promessas, falam sobre salvação. Lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14, só fazendo um recorte, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a promessa de Deus vai se cumprir. Agora depende do seu posicionamento. Deus não prometeu no passado, Deus me prometeu e não vai prometer a você, ou não vai prometer no futuro, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele promete. Deus nem é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que promete. Então você precisa se apossar disso. Jesus falou sobre os sinais que precederiam sua segunda vinda, exortando seus seguidores a estarem vigilantes e preparados. Ele prometeu que, apesar das tribulações, aqueles que perseverarem na fé serão salvos. A Bíblia diz que, tem um texto que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E eu li um livro que tinha um trecho foi muito significativo para mim e me falou muito. E eu entendo o que ele quis dizer. E eu queria que vocês também entendessem. Diz assim: Deus não me chamou, Deus não lhe chamou para felicidade. Deus não lhe chamou para ser feliz, Deus lhe chamou para ser fiel. A felicidade vai ser consequência da sua fidelidade. Deus quer que as pessoas sofram? Não. Mas Ele diz: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes. Felizes aqueles que... Aí tem as reticências aí. Vai lá no Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças, e vê o que Deus quer para a sua vida. Deus quer que nós sejamos felizes, mas Ele nos chamou para a fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós vivemos em tempos, apesar das incertezas, apesar de todas as crises, todas as guerras, todas as situações que sinalizam o fim dos tempos, sinalizam a segunda vinda de Jesus, a promessa de Jesus permanece firme. Deus quer se reconciliar com você. Deus quer lhe abraçar. Deus quer lhe receber. Lá em Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. A porta do seu coração e bate. Se você abrir, o que é que vai acontecer? Ele ceará com você e você com Ele. Então, as promessas de Jesus se cumprem a partir do momento que você tomou decisão de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ele lhe dá essa liberdade. Deus não chega chutando, impondo, não. Ele apresenta todas as coisas, dá os sinais e espera que você se posicione. É isso que você precisa entender. A promessa da salvação continua firme. Ele nos chama a uma relação pessoal com Ele, oferecendo-nos esperança e salvação. Os sinais dos tempos nos encorajam a fortalecer. O fim dos tempos não é para lhe amedrontar, não, mas é para lhe fortalecer a sua fé e, inclusive, além de fortalecer a sua fé, usar você como instrumento para compartilhar esse evangelho com outras pessoas. E aí, quando a gente falava sobre sertanejo, sobre agricultor, imagina aí um agricultor que observa todos os sinais que vai chover e não prepara a terra. Porque quando o agricultor percebe os sinais, o que é que ele faz? Vai chover. Aí ele já pega, limpa o terreno, começa a passar o arado, preparar a terra, jogar cimento, preparar, porque ele sabe, por exemplo,
Quando começam as primeiras chuvas agora, ele começa a preparar a terra, porque ele diz, olha, lá em junho, no São João, como ele fala assim, eu estou falando a linguagem deles, lá no mês de junho, eu vou ter milho. Lá no tal mês eu vou ter essa verdura. Então, ele se dirige pelos sinais. Imagina o agricultor que vive da terra, mas vê os sinais, mas não prepara a terra. O que vai acontecer? Vai se perder, vai se frustrar. O resultado vai ser perca, desapontamento. E é isso que Deus não quer que aconteça com vocês. Os sinais estão aí. O Espírito Santo tem revelado para você, tem falado a cada dia com vocês. Agora precisa que vocês tomem uma atitude. Os sinais dos tempos estão chamando vocês, estão desafiando vocês, estão convidando vocês a uma atitude, a uma ação. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele oferece hoje a oportunidade de se voltar para Ele. Você precisa entender e se voltar para Ele. Arrependam-se, entregue sua vida a Jesus, experimente a paz e a segurança que só Ele pode proporcionar. Não espere mais o tempo, de buscar o Senhor é agora. Então, gente, vocês não podem esperar, feita aquela história, com a boca escancarada, esperando o tempo. Vocês precisam tomar uma atitude. Vocês precisam entender os sinais, vocês precisam entender da urgência de se arrepender, e vocês precisam entender que depois de tudo isso, vocês vão experimentar da boa, fascinante, né, e magnífica vida que Deus quer para vocês. Mas precisa de uma posição de vocês. A Bíblia diz, e eu vou repetir de novo, é chegada a hora, e agora é. Não deixe para amanhã. Não guarde essa mensagem apenas convencido de que de fato é verdade. Não pense que tudo que foi falado aqui veio da minha cabeça, foi eu, é o meu achismo, são meus pontos de vista. Pelo contrário, que o Espírito Santo possa estar revelando para vocês aquilo que Ele quer que vocês entendam. E que de fato vocês assumam hoje um compromisso que não pode ser deixado para amanhã, para depois. Até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, eu espero que vocês reflitam de tudo que foi colocado aqui. Você que ainda não experimentou de Deus, você que já caminha com o Senhor e que precisa fortalecer essa relação, preciso que vocês, o Espírito Santo está convidando vocês a fazer essa reflexão aí. Vamos levantar, vamos estar louvando.